Olá, você que vai fazer a prova do concurso da Câmara Municipal de São José dos Campos nesse domingo. Como que você está? Nervoso, ansioso ou está tranquilo, confiante? Hoje quero passar para vocês algumas dicas importantes, tanto na área técnica como na área emocional, para você se sair bem na prova, tá? E para você controlar a ansiedade, preocupações, né? E também técnicas de acerto, para você não precisar chutar. Então é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Eu vou aqui mudar para o slide e aí nós vamos seguindo daqui, tá? Então veja bem, prova, domingo, dia 1º de maio, horário de apresentação meio-dia, horário da prova às 13 horas, procure chegar com antecedência. Duração da prova, 3 horas, tempo de permanência mínima, 1 hora apenas. Total de inscrito, 12.937 candidatos, não é nada para te preocupar, você só precisa de uma vaga. Recomendações relacionadas ao Covid-19, então, lembre-se, 1 hora de antecedência para você poder entrar tranquilo para que não haja aglomerações na entrada do prédio. Por isso que não vai ser permitido também grupos de pessoas ali nos corredores. Não esqueça de levar álcool gel e pelo menos 2 máscaras. Você não pode entrar sem a máscara no local de prova. O que levar no dia da prova? Caneta, tinta preta. Não vai levar caneta azul, hein, gente? Leve caneta, tinta preta. De preferência, leva umas 5, 6. Aí você pode fazer uma boa ação ou ganhar uns trocados lá, porque muita gente vai esquecer essa caneta preta. Pode ter certeza disso. E a documentação, né? Documentação que comprove a sua identidade, observar somente o prazo de validade. A prova não vai começar domingo, a prova já começou a partir de agora, né? Eu já vou passar dicas para vocês, o que vocês devem fazer a partir de agora. Revisão de conteúdo, preferencialmente os mapas mentais, né? Como eu passei para os nossos alunos ali do Unicurso, de você chegar na véspera da prova e você ter mapas mentais onde você vai poder fazer o resumo em apenas algumas horas, o resumo de todo o conteúdo. Antes de você dormir, palavras de afirmação, visualização, eu já vou explicar para vocês o que é isso, isso vai ajudar vocês no controle emocional. Palavra de afirmação é a repetição das afirmações que levam a uma crença. Por exemplo, Muhammad Ali, ele falava, eu sou maior, eu vou ser campeão mundial. E ele repetia isso todos os dias. Quando você faz isso, você está programando o seu cérebro. PNL, Programação Neurolinguística, tá? Então, quando você faz palavras de afirmação, eu vou ir bem nessa prova, eu vou acertar as questões de matemática, eu vou estar tranquilo no dia, não custa nada você fazer esse tipo de exercício, falar palavras de afirmação acreditando nelas, porque você está programando o seu cérebro, tá ok? Visualização. O que custa você, antes de você dormir hoje, você visualizar o domingo, de você entrando no local de prova, de uma maneira bem tranquila, relaxada, fazendo a prova também, lembrando, resolvendo as questões, aquela disciplina que você tem mais dificuldade, matemática, resolvendo todas as questões ali. Custa alguma coisa você fazer esse exercício de visualização? Quando você está fazendo isso, você está acostumando ao cérebro a zona de desconforto, tá? Então, muitas vezes, se a pessoa tem dificuldade em matemática, a zona de desconforto dela é estudar matemática e fazer exercício de matemática, tá? E quando você começa a visualizar, você fazendo exercício, resolvendo questões de matemática, o seu cérebro vai se acostumando com isso. É uma maneira de você programá-lo, tá bom? Veja as coisas como gostaria que fossem, em vez de como elas são. Então, se você não enxerga perspectivas hoje na sua aprovação, por que não visualizar? Tá ok? Não é mágica. Técnica da respiração também vai te ajudar no controle emocional. Técnica 4x3. O que quer dizer essa técnica? Você faz 4 movimentos de respiração. O primeiro movimento, você inspira contando até 3. Segura o ar contando até 3. Solta o ar contando até 3. Segura novamente contando até 3. Por isso que é a técnica 4x3. Você inspira, segura o ar, expira, segura novamente o pulmão sem o ar e volta a fazer esse ciclo. Faça esse ciclo durante 12, 15 vezes. O que benefício vai trazer para você?
Primeiro benefício é fazer com que você preste atenção na respiração. Isso faz com que você não preste atenção em pensamentos que podem tirar o foco, pode gerar ansiedade, pode gerar preocupação. Então é um exercício que você deve fazer diariamente e principalmente no dia da prova. Eu vou passar isso para vocês, ok? Vamos lá, o que fazer na véspera da prova? Esse sabadão, não comer feijoada, tá? Não vá de feijoada nesse sábado, vá de uma comida leve. Uma pergunta muito comum que me fazem, é importante, é bom estudar no dia antes? Olha, eu não digo assim estudar conteúdo novo, alguma coisa que você deixou de estudar, um conteúdo muito extenso, mas revisão é muito bom. Tá? Se você puder fazer as revisões, como eu falei, em mapas mentais, onde você não vai perder muito tempo, vale a pena sim. Falando nisso, a gente vai ter o dia D amanhã no Unicurso, das 8h30 até as 14 horas, quase 14 horas, onde os professores vão colocar para os alunos aquilo que eles sentem que vai cair nessa prova domingo, tá? Então eles têm essa percepção, eles têm a visão geral da matéria, então eles vão dar aquilo que é mais importante. Não se preocupa, não vai ser conteúdo novo, não vai ser conteúdo extenso, são dicas para você se dar bem. Qualquer informação, veja o link aqui embaixo ou entre em contato no WhatsApp. Documentos para você levar. Vai de RG? Dá uma checada na validade. Vai com o CNH? Dá uma checada na validade. Lanche, água, remédios, remédio para dor de cabeça, dor de barriga, né? Não custa nada levar. Máscaras, álcool em gel. Uma coisa muito importante, como é que você vai no local da prova? Você pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir de moto, mas se você puder pedir para alguém te levar, melhor. Eu já vi gente chegando de moto e preocupado onde quer deixar a moto, pessoa de carro preocupado onde se iam roubar o carro. Então, gente, procure estar atento a isso, né? São detalhes que você pode se preocupar nesse sábado e como fazer melhor, tá? Procure ter um dia leve, tranquilo, assista um cinema, livre-se de pessoas negativas, aquelas pessoas que você convida para um piquenique, elas falam vai chover, não vai ser bom e tal. Então livre-se dessas pessoas, livre-se de problemas, de estresse, de brigas, não discuta com ninguém, tenha um sábado maravilhoso. Para quê? Para você acordar no domingo e alegria, alegria, né? Você pegar, olhar no espelho, dá um sorriso para você, olha nos seus olhos e fala, hoje vai ser um grande dia, hoje vai ser um dia onde eu vou ter uma experiência maravilhosa, hoje vai ser um dia onde vai agregar valor para a minha aprovação, tá ok? Se procure lá, vou vencer, né? Eu brinco com os alunos, vou vencer, dá um brado para o ar, né? Com o braço e grita, né? Vou vencer. E acorde o pessoal da sua casa, por que não? Um bom café da manhã, uma atividade física leve, uma caminhada, tudo isso ajuda para o momento de você fazer a prova, ter controle emocional, ter atitude e técnicas, né? Veja bem, eu falei de controle emocional através de palavras de afirmação, de visualização e de controle de respiração, mas atitude também conta. Qual é a atitude que você vai chegar na prova, né? Eu gosto muito de Provérbios 4:23, que diz o seguinte, guarde o seu coração, né? Porque dele procede os caminhos da sua vida. O que é guardar o coração? Guardar seus pensamentos, né? Fazer com que você realmente tenha bons pensamentos e deixar os pensamentos ruins passarem. Tem um filósofo, que eu não lembro o nome dele, ele falou o seguinte, um pássaro pode até voar sobre a minha cabeça, mas eu não permito que ele faça ninho. Não permita que pensamentos que te gerem algum tipo de sentimento ruim tomem conta dos seus pensamentos na sua mente de uma maneira constante. Atitude. Qual é a atitude correta para você chegar na prova? Olha, aqui vou dar uma dica para vocês bem bacana. Você sabe como chega a maioria das pessoas numa prova de concurso? Elas chegam com a responsabilidade de ser aprovadas. Elas estudaram, elas investiram tempo, elas investiram dinheiro, então elas têm que passar nesse concurso porque elas precisam de emprego, elas precisam de um salário, porque elas sempre sonharam trabalhar na Câmara Municipal de São José dos Campos, então elas têm que passar. Gente, esse tipo de atitude é uma atitude terrível, é ruim, é uma atitude que vai te trazer peso e responsabilidade
e que pode causar o branco na hora da prova, que pode te causar nervosismo. Então, Zé Roberto, qual é a melhor atitude para eu chegar no dia da prova? A melhor atitude é muito simples, é você chegar para fazer o seu melhor. Simplesmente isso. Se você estudou, se você fez exercícios, se você chegar para essa prova sem o ter que passar, mas ir lá para colocar o seu melhor, dar o seu melhor, né? Colocar o seu melhor naquele gabarito. E você vai se dar bem, eu tenho certeza disso. Então, paradigma correto, vou fazer o meu melhor na prova hoje. Paradigma incorreto, tenho a obrigação de passar. Risca isso, essa frase da sua mente. Um candidato que estudou com qualidade, treinou fazer provas, um candidato que não tem obrigação de passar, mas está lá para fazer o seu melhor. Esse é o candidato que está preparado e tem grande chance de ser aprovado. Vamos lá para a técnica, gente. Português, 20 questões, matemática, 10 questões, conhecimentos específicos, 10 questões. Você tem 3 horas de prova, 40 questões, 3 horas equivale a 180 minutos. Você tem que levar em consideração o tempo de preenchimento de gabarito ou uma necessidade de ir para o banheiro. Então você coloca aí 30 minutos, vai dar 150 minutos para 40 questões. Você tem 3 minutos e 45 segundos por questão. O que quer dizer isso, Zé Roberto? Quer dizer o seguinte, que você fez 10 questões da prova, resolveu 10 questões, o reloginho não pode ter passado de 34 minutos, tá? Então vale a pena você fazer esse controle de tempo. E é tranquilo, gente. Vocês estão um bom tempo. Normalmente as provas da VUNESP você tem 2 minutos e meio a 3 minutos no máximo. Nesse caso você tem 3 minutos e 45 segundos. Aproveite isso a seu favor. E outra coisa, hein? Se você tem 3 horas de prova, utilize as 3 horas de prova, mesmo que você tenha terminado de fazer as questões com bastante antecedência. Por quê? Porque sempre pode você ouvir alguma coisa, você ver alguma coisa que te faça lembrar de uma questão que você não conseguiu responder. Antes do início da prova, o que você deve fazer? Olha só a técnica da respiração entrando aqui, hein? Você sentou na sua carteira, na sua sala que vai fazer a prova, entre esse tempo em que você está na carteira e o tempo que o examinador vai entregar o caderno de questões, é muito importante você fazer exercício de respiração. Por quê? Porque é nesse momento que a grande parte dos candidatos fica pensando, como será que está essa prova? Olha a quantidade de gente que tem aqui, e olha a cara daquele outro lá, deve estar bem mais preparado, vai passar no concurso. Esse tipo de pensamento não ajuda em nada, não é mesmo? Se você estiver fazendo exercício de respiração, você vai estar livre desses pensamentos. Então faça o exercício 4x3 enquanto o examinador não te entrega o caderno de questões. Entregou o caderno de questões, já dá uma olhada rapidamente nas folhas, vê se está completo, dá uma lida rápida nas questões, vê se estão fáceis, se estão difíceis, tá ok? Vamos lá, no decorrer da prova, dividir em 4 fases. Primeira fase, inicie sempre pelas questões mais fáceis. Nem sempre é a disciplina mais fácil, tá? Mas as questões mais fáceis. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho facilidade em matemática, eu vou começar em matemática. Aí ele encontra aquelas questões que demandam muito tempo, o reloginho vira hélice de ventilador nessa hora, né? Passa rapidamente. E aí a pessoa pode perder o seu controle de prova e, logicamente, o controle emocional. Então, inicie pelas questões mais fáceis. Leia com muita atenção todo enunciado, grife palavras do tipo não, exceto, incorreto, somente, apenas, respectivamente, porque são palavras que para te deixarem atento no enunciado da questão. Se você puder até levar caneta destaca-texto, é importante, tá? E cuidado com a alternativa A. Lembre-se que o examinador ele sempre quer te pegar. Pense com a cabeça do examinador. Ele não vai colocar uma questão, a alternativa correta e 4 alternativas totalmente improváveis. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai colocar alternativas para te pegar. E principalmente a alternativa A, onde ele coloca uma alternativa muito próximo da resposta correta. E o candidato desatento, o que ele faz? Assinala aquele lá e vai para outra questão. Dançou. Toma cuidado. Segunda fase, questões de nível médio de todas as matérias. Ou seja, aquelas questões que você sabe fazer, mas você tem mais dificuldades. Português tem um texto muito longo, matemática é um cálculo muito complexo, né? Mas você sabe fazer. Então é a segunda etapa da prova que você vai fazer. Terceira fase, você vai pegar aquelas questões que você ficou entre dúvida entre 2 alternativas. Aí você vai assinalar a mais correta.
ou a mais completa, ou aquela em que a tua intuição dizer para você que é a verdade, que é a resposta correta. E acredite na sua intuição. É muito comum um candidato marcar uma alternativa e depois fazer uma correção, e a alternativa correta era aquela que ele tinha marcado. E a quarta fase, espero que você não chegue na quarta fase, que são as questões impossíveis, questões que você não sabe fazer, e aí você vai ter que entrar na técnica da mamãe mandou bater nessa daqui, né? Negativo, não vai precisar usar essa técnica, você vai usar uma técnica de acerto que eu vou passar para vocês agora. Como que funciona essa técnica de acerto? Gente, só deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E aproveitar, deixa eu falar rapidamente do dia D, amanhã às 8h30 da manhã, o dia D, e a gente está com uma promoção aqui, quem fizer matrícula hoje para o dia D, ganha uma revisão de matemática hoje à noite, tá? Com o professor Kazu, ao vivo, das salas do Unicurso. E para isso, basta você fazer a sua inscrição, entrar em contato aqui no WhatsApp ou no link aqui embaixo do vídeo. Técnica do acerto. Primeira técnica, probabilidade. Você tem uma questão, 5 alternativas, se você chutar, na técnica mamãe mandou bater nessa daqui, você tem 20% de chance. Então você pode aumentar como? Pegando aquelas alternativas que não tem nada a ver, sempre existe. Se você eliminar uma dessas alternativas que não tem nada a ver, você já aumenta a sua chance para 25%. Se você eliminar outra, você aumenta a sua chance para 33%. Respostas que mais aparecem. Também é uma tendência, o examinador tem a tendência de repetir mais vezes a resposta correta. Para quê? Com o objetivo de te confundir. Eu criei aqui um exemplo muito simples, tá? Suponha que a alternativa A é pão e pedra, alternativa B, risole e pedra, alternativa C, pão e alface, alternativa D, pão e risole, alternativa E, risole e algodão. Você vai notar que pão e risole são as palavras que tem em todas as outras alternativas. Então, aquela alternativa que tem essas duas palavras pode ser a mais correta ou a correta. Então, essa é uma boa técnica de acerto. Outra técnica de acerto, respostas muito próximas. Tipo, essa de matemática. Você tem lá, alternativa A 14.5, B 15.7, C 17.5, D 18.5 e E 18.7. Se você vê as duas alternativas mais próximas, 18.5 e 18.7, chuta uma das duas. Palavras exclusivas ou inclusivas, alternativas como as palavras nunca, sempre, sem exceções, jamais, geralmente estão erradas. Por quê? Porque toda regra tem sua exceção. Se toda regra tem sua exceção, essas palavras nunca, sempre, com exceções, deve ser uma alternativa que deve provavelmente estarem erradas. Alternativas expostas. Quando houver duas alternativas em que uma diz o contrário da outra, é quase certo que o gabarito seja uma das duas. Tá? Então, prestar atenção nisso também, uma boa técnica. E essa técnica cara do cartão resposta é muito interessante. Suponha que você tenha aí uma prova com 50 questões, o examinador ele vai colocar no gabarito oficial a alternativa A com 10 questões, B com 10 ou muito próximo disso. Tá? Ele não vai colocar, por exemplo, a alternativa E só com 3 questões com alternativa E corretas e alternativa B com 17, 20. Ele não vai fazer isso, sempre vai ter uma média. Então, na sua prova, suponha que você tem 40 questões, em 5 alternativas, provavelmente o gabarito oficial vão sair com 5 questões em cada alternativa. A alternativa A deve ter 5 questões com a alternativa A correta, a alternativa B, 5 questões com a alternativa B correta e assim por diante. Então, depois que você preencher o gabarito e suponha que você tenha 3 questões impossíveis que você não sabe fazer, vai lá para o seu gabarito. Aí, se você notar que uma das alternativas você assinalou muito pouco, tipo assim, a alternativa C, você assinalou só 2 questões corretas, 2 questões com a alternativa C, você pega e chuta essas 3 questões impossíveis com a alternativa C. Tem grande chance de você acertar, tá? Deu branco! O motivo de esquecimento, isso pode acontecer mesmo você estando calmo, você estando tranquilo. Se você leu o livro do William Douglas, que é juiz federal, professor de vários concursos públicos, ele dá uma técnica lá que é chamada de VMR, Viagem Mental de Recordação. Que técnica é essa? Ele aproveita, né, uma característica que o nosso cérebro tem de ele lembrar a resposta quando você está relaxado, né, quando você está num ambiente em que não é exigido aquela resposta.
Tipo assim, é muito comum você sair da prova e lembrar da resposta depois que você saiu, né? Então você vai enganar o cérebro, fechar seus olhos e imaginar você entregando o caderno, o gabarito, o caderno de questões para o fiscal de prova, depois você saindo da sala, saindo pelos corredores, saindo no portão do colégio, e aí vai lembrar a questão. Não necessariamente, pode ser que você precise ir pegar o ônibus, chegar em casa. Tem uma menina, uma aluna que chegou e fez essa técnica e deu certo, só que ela só conseguiu depois que ela chegou em casa, ela lembrou a questão. Muito bem, gente, essas as dicas que eu queria passar para vocês, e eu quero passar também um aviso importante. Na terça-feira, às 16h30, o professor Kazu vai estar transmitindo a correção de matemática. Às 19 horas, o professor Álvaro, a correção de português, que são 20 questões, então não perca essa correção. No dia 4 de maio, a professora Cláudia, com a parte específica. Aqui, gente, não é 16h30, tá? Me perdoem, eu acabei não corrigindo aqui no slide. Mas às 10 horas, tá bom? 10 horas na quarta-feira. Se você perdeu, se você não pode estar ao vivo vendo essas resoluções, não tem problema, a gente vai deixar esse vídeo para vocês durante a semana, ok? Lembrando então, mais uma vez, amanhã, dia 30 de abril, começa às 8h30 até às 14 horas, o investimento é apenas R$ 69, para alunos ou ex-alunos R$ 49,00, e quem fizer a sua matrícula hoje ganha uma aula de revisão de matemática a partir das 19 horas. É só você acessar nosso link. Maravilha? Lembre-se, visualização, afirmação, técnica de respiração antes de você dormir. Você vai para a prova não para passar com a obrigação de ser aprovado, mas você vai para a prova para fazer o seu melhor. Dividir a prova em 4 fases, tá ok? Então é isso, gente. Obrigado por sua presença aqui hoje, nesse vídeo. Eu agradeço a sua presença e desejo para você uma excelente prova. Vá para essa prova, não com obrigação. Vá lá para fazer o seu melhor, numa boa, tranquilo. Você vai se dar bem, tenho certeza disso. Ok, gente? Uma excelente prova, Deus abençoe. A gente vai estar torcendo por vocês. Obrigado.